Estamos de volta com Decisões e Argumentos de hoje, conversando com a professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora Bartira Rosa, e com o gerente da Anvisa, Leonardo Leitão. Doutora, o pessoal em casa quer saber se existem órgãos sintéticos ou se todo transplante de órgãos é de um órgão de outra pessoa. Como é que é essa história? Bem, não existem órgãos sintéticos, a gente não utiliza, pelo menos ainda não. A gente sabe que existem centros no mundo que fazem esse desenvolvimento de órgãos já, né? 3D, enfim, mas não, a gente não tem. O que a gente utiliza são de doadores falecidos ou de doadores vivos. Esses são os transplantes, né? E doadores vivos, obviamente, a gente tem para rim e para fígado. E doador falecido são para outros órgãos e tecidos de modo geral, né? Então, isso é o que a gente tem hoje. Bem? O pessoal, muitas vezes, traz uma preocupação sobre a doação a respeito da tal da morte encefálica do paciente. Será que você pode comentar um pouco com quem está em casa, como é que é esse processo, se essa morte é morte de verdade, se tem algum risco na doação? Explica um pouquinho. Não tem. Hoje a gente tem essa questão do diagnóstico, que já é um diagnóstico conhecido desde 1965, foi feito por Harvard, pela Universidade de Harvard, e hoje a gente tem esse processo já muito fortificado, as UTIs, os médicos são capacitados, isso é previsto em lei, então é um exame muito seguro, né? Não cabe aqui explicar o exame, mas a família é convocada durante esse exame, então é previsto em lei também, em decreto, né? Nós temos a portaria também para isso. Então, a família é chamada já da abertura do protocolo de morte cefálica e ela participa desse diagnóstico. Então, é por isso que ele é seguro. A família pode, inclusive, trazer alguém da sua confiança durante o diagnóstico clínico de morte cefálica. Muito importante isso. E como está o Brasil em relação à oferta e demanda de órgãos, doutora? Álvaro, a gente sempre teve uma oferta, né, abaixo da procura. Essa é a nossa realidade e não é realidade brasileira, é realidade mundial. A gente tem muito mais pessoas esperando na fila e menos órgãos sendo doados, né? Então, essa é uma realidade, obviamente, que piorou bastante durante a pandemia. Para você ter uma ideia, a gente tinha, por exemplo, do total anual de transplantes, sempre, desde em 1997, 2014 transplantes, hoje a gente faz 9 mil transplantes, né? Terminamos o ano de 2019 com 9.188 transplantes e numa curva sempre crescente, né? Mas a necessidade, ela é maior sempre e varia de acordo com o órgão ou de acordo com o tecido, mas ela sempre tem, vai de 41% a 80%, de 6% a 80%, mas existe cada fila, as pessoas continuam esperando e é por isso que a gente luta tanto para que as pessoas doem, para que elas conversem com as suas famílias, porque a gente tem uma doação consentida no país, ou seja, as pessoas têm que conversar com a sua família, porque na hora da sua morte é a sua família que vai falar por você e decidir pela doação de órgãos, né? Leonardo, a doutora Bartira mencionou essa questão da fila dos transplantes. De fato, os pacientes na fila esperam, às vezes, muito tempo. E a gente tem dados aqui no programa de que essa fila cresceu bastante por conta do Covid. Houve alguma mudança de protocolo do ponto de vista da Anvisa? Como vocês estão lidando com isso? Então, Álvaro, em relação à vigilância sanitária, como eu coloquei no início do programa, a Anvisa ela publicou algumas notas técnicas com novas diretrizes para a doação de órgãos de pacientes contaminados com Covid. Essa nota é uma nota que foi feita conjuntamente com o Ministério da Saúde, o qual acho que vale a ressalva que é um grande parceiro da biovigilância especificamente, né? Principalmente pela coordenação do Sistema Nacional de Transplante. A gente tem que mencionar o Ministério da Saúde porque é um grande parceiro de fato. E em relação à vigilância sanitária, o que a Anvisa tem feito foi isso. Então, assim, em relação à fila,
é um assunto muito mais voltado hoje ao Ministério da Saúde, a fila quem toma conta é o Ministério da Saúde, mas que a gente, enquanto Anvisa, enquanto Vigilância Sanitária, a gente consegue hoje determinar algumas diretrizes para a doação de órgãos de pacientes com coronavírus, né, com o SARS-CoV-2. Quem teve Covid pode ser doador de órgãos ou não? O doador falecido, Álvaro, o que ocorre? Ele precisa doar imediatamente, né? Quando o paciente se encontra em morte encefálica, a doação ocorre em alguns momentos, né? A equipe entrevista essa família e aí aceita, se essa família doa, encaminha-se para a doação em questão de algumas horas. Então, nós não temos esse time, né? Quando a gente fala de doadores falecidos, quando o doador tem o Covid, está na fase ativa, ele não é utilizado como doador, tá? Isso, doador falecido. Agora, o doador vivo, já não. Os doadores vivos, se tiver na forma ativa, não utiliza naquele momento, não utiliza. O doador com suspeita epidemiológica ou clínica é após 28 dias de resolução completa dos sintomas e o teste laboratorial negativo. Com suspeita epidemiológica e sem clínica nenhuma, sem nenhum sintoma, aí você espera apenas 14 dias de exposição, retesta e depois, se confirmar negativo, aí o indivíduo faz o transplante. Quer tá? dizer... Então, isso tem normativa, mas a normativa entende sempre do resultado laboratorial de uma investigação epidemiológica, do contato com suspeito, confirmação ou confirmado com SARS-CoV-2 ou sintomas respiratórios. Depende também de uma investigação clínica desses sintomas e investigação laboratorial. Certo. Mas sempre se o indivíduo estiver ativo, não transplanta. Quer dizer, se alguém já teve Covid no passado, vamos pensar daqui a alguns anos, tudo bem ser doador de órgãos, mas quem está com Covid jamais vai ser doador de órgãos e quem está recebendo o transplante não tem que se preocupar com isso, não há qualquer perigo para essa pessoa, correto? Não, porque foram feitas recomendações pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, junto com o Sistema Nacional de Transplante, onde eles recomendaram, no caso do receptor agora, de quem vai receber, as recomendações preliminares foram, se o indivíduo está com Covid-19 ativo, realizar apenas o transplante de emergência e realizar o transplante preferencialmente após 28 dias, né? Porque aí ele vai ter certeza que ele não tem o Covid. Já o receptor com suspeita epidemiológica ou clínica, né? Suspeita epidemiológica sintomático, pode realizar o transplante e suspeita clínica adiar por 28 dias. Então, claro que sempre realizando o teste laboratorial, teste positivo, aí é só se o caso for de emergência. Então, veja que aqui tem um ponto muito sensível, porque as equipes médicas precisam sempre considerar a situação de emergência. Então, é uma relação de risco-benefício, é uma balança aqui. Porque também, se o indivíduo está esperando na fila e ele se encontra numa situação que ou ele transplanta ou ele morre, é difícil, sabe, Álvaro? Então, isso eu estou dizendo do ponto de vista das recomendações que foram feitas pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que, aliás, vem trabalhando muito durante a pandemia, mas essa é uma situação desse jeito que eu falei, mas sempre com uma análise de risco-benefício muito grande, considerando a urgência do transplante. Perfeito. Foi muito claro. Álvaro, se me permite, claro. Eu posso só fazer só complementando, até hoje a gente não recebeu nenhuma informação de eventos adversos relacionados à transmissão de Covid, por exemplo, de doador, né? Então, deixar claro também que a gente não tem essa informação dentro dos nossos bancos de dados, essa informação a gente não tem. Olha não só quem está em gente. casa, hein? Tem que se ligar nisso. Quer dizer, qualquer tipo de boato sobre transmissão de Covid em transplante de órgãos é fake news, tá? Por sinal, Leonardo, a gente está num momento, em termos globais, de muita fake news, de muita informação desencontrada. E eu sei que, independente do seu trabalho como executivo na Anvisa, você é um pesquisador dessa área e você está lidando com a disseminação da informação. Conta um pouquinho para a gente, como é que você vê aí a questão da comunicação
sobretudo comunicação de risco aí na área da saúde. Conta um pouquinho. Auro, bem colocado, realmente, é um trabalho que eu venho desenvolvendo agora, é recente, não está nem publicado ainda, né? Mas o que eu tenho visto no meu estudo, né, que a gente, não só a questão da fake news, que é realmente um grande vilão da boa informação, mas o que eu percebi nos meus estudos é que para você ter uma boa comunicação, para que você tenha de fato a pessoa que recebe toda a informação, ela se conjugue apta para desenvolver alguma medida de ação, seja ela tanto no campo sanitário ou outro, é que as mensagens tenham consistências. E quando eu falo em consistência, é que elas sejam coerentes, que elas sejam transparentes, que elas tenham, de fato, recomende algo baseado nessa transparência. Então, se eu tenho... se a partir do momento que eu falo assim, olha, não tenho conhecimento se isso é verdade, e eu falo assim, como eu não sei se isso é verdade ou não, eu não vou dizer para você fazer isso, então isso é consistência, eu estou sendo coerente com o que eu estou falando. Eu não sei, eu não posso dizer o que você fazer. E ao mesmo tempo, claro, se eu sei o dano, o risco que está envolvido ali, e falo, ó, esse é o risco, faça isso, também dá consistência, as pessoas se sentem motivadas a tomar um comportamento protetivo. E você já está aplicando isso na Anvisa? Não, na Anvisa, como eu falei, eu estou em estudo ainda, mas a ideia é escrever um artigo sobre isso. Estou estudando isso no momento, mas a ideia é que a gente consiga publicar um artigo em breve sobre esse assunto. Que legal. Leonardo, eu entendo que tem uma fala subjacente aqui ao que a doutora Bartira disse, que é que a pandemia, num certo sentido, ela acelerou processos, ela tornou algumas coisas mais informatizadas, mais ágeis. Do lado da Anvisa aí, você está vendo isso? Como é que é? Há uma transformação digital ou a pandemia, na verdade, mudou pouca coisa nesse sentido aí para vocês? Não, mudou muita coisa, Álvaro. A gente tem buscado trabalhar muito mais com o sistema, desenvolver mais sistemas, aperfeiçoar sistemas que nós temos, e aí vários sistemas dentro da casa, inclusive o próprio sistema de notificação de eventos adversos, né, temos um dos temas abordados aqui, né, na entrevista. Então, assim, a Anvisa está, sim, atenta a isso, a gente está fazendo parte do plano digital do próprio governo federal, aí capitaneado pelo Ministério da Economia, então a Anvisa está, sim, ciente dessa mudança. É uma mudança que, acredito eu, que venha para ficar mesmo, né? A gente já vem... eu posso falar por mim, como eu tenho trabalhado muito mais nesse momento de pandemia, de você começar a trabalhar às 7, 8 horas da manhã e acabar às 10 horas da noite, por exemplo, com muitas reuniões, e reuniões produtivas, deixando claro isso, né? Que muitas vezes a gente reclama que as reuniões não dão em nada, não, mas muitas reuniões produtivas. Então, acho que veio sim, acho que a Anvisa está atenta a isso, a gente está fazendo parte desse plano digital, dessa mudança no plano digital do Ministério da Economia, e a Anvisa está engajada nisso também. Muito legal. Olha, eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês mais algumas horas. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer muito, Leonardo. Você trouxe coisas riquíssimas. Eu acho que você foi capaz de mostrar para o pessoal em casa qual o papel da Anvisa nesse momento. Tem uma coisa que é muito importante, que todo mundo tem que lembrar. Olha só, reação adversa, você entra no site da Anvisa e reporta. Então, eu queria te agradecer muitíssimo por tudo, tá bom? Bom, só quem vem agradecer sou eu, agradecer a oportunidade de poder estar esclarecendo para a população brasileira um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que é a biovigilância e a importância da biovigilância para a melhoria e segurança das pessoas que necessitam desses procedimentos. Legal. Obrigado, viu? Legal. Doutora Bartira, eu também queria te agradecer muito. Eu acho que você foi capaz de sintetizar algumas das preocupações mais importantes que existem sobre transplante de órgãos. É importante que o pessoal em casa lembre do que você disse. Não há risco nenhum ligado à morte encefálica, se está certo ou não está. Isso é besteira. Há uma precisão muito grande nesse tipo de diagnóstico. Também é muito importante o pessoal entender que a ideia de que o Covid pode ser transmitido por transplante não tem nenhum fundamento empírico. A gente está, pelo contrário, num processo de amadurecimento, de transformação digital nessa área, e em grande parte tem a ver com o trabalho que você e outros pesquisadores no país todo têm feito. Então, eu queria te agradecer muitíssimo pela participação. Eu que agradeço, Álvaro. Fico muito feliz de estar aqui. Acho que a gente, mesmo durante a pandemia, os transplantes
vem aí acontecendo, não parou, né? Então, eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão sensível, né? Que apesar de, às vezes, a gente querer falar de números ou mostrar números, atrás de cada número tem uma pessoa e alguém que está esperando na frente. Sim. Então, muito, muito obrigada. Legal. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui de casa. Se quiser saber mais sobre este ou outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. TV Câmara São Paulo. Assista e fique sabendo. Obrigado e até a próxima.